ouvinte do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Dorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo. Nós dois, os nossos estúdios móveis, né, cara? A gente dirigindo, né? Tanto eu quanto você, de vez em quando a gente grava no estúdio móvel, mais parado, mas estamos aí na estrada. Naquela quinta-feira, voltamos a gravar na quinta-feira, 10h28 da noite aqui em Israel, do dia 25, é isso? Não, 28, viajei, 28 de abril, é a quinta-feira que terminou hoje, né, o Yom HaShoah, né, que é aqui em Israel, o dia que a gente marca um dia em memória, né, das vítimas do Holocausto, e dos heróis também, né, pessoas que lutaram nos guetos, enfim. E, enfim, terminamos aí na noite, começou ontem à noite, hoje de manhã a gente teve aquela sirene, né, para marcar que onde o país inteiro para, as pessoas param e ficam ali em memória, né, das pessoas que morreram, 6 milhões de judeus, e, enfim, hoje à noite a gente terminou. É isso, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos justamente de questões relacionadas ao Yom HaShoah. Bom, gente, depois de muito tempo, né, a gente teve aí 12 anos de governo Netanyahu, e a gente sempre no Yom HaShoah, né, a gente tem, obviamente, umas cerimônias oficiais, e o primeiro-ministro fala, e sempre, né, os discursos do Netanyahu eram marcados aí por lembranças, não só, né, dos 6 milhões de judeus que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, né, que foram assassinados pelos nazistas, quanto também por, vamos dizer assim, futuras ameaças, né, ou ameaças que ele acreditava que existiam, principalmente em relação ao Irã, né, dizendo que o Irã tinha a intenção de construir a sua bomba atômica e um outro holocausto do povo judeu não aconteceria jamais, enfim, que por isso o Irã jamais poderia chegar, né, a ter a bomba atômica, e também Israel jamais deixaria que isso acontecesse. E no dia de hoje, o primeiro-ministro Naftali Bennett, ele fez, obviamente, o seu discurso, mas foi um discurso muito diferente, né, João? Um discurso em que, pela primeira vez em muitos anos, o Irã não foi lembrado, né, cara? Causa até certa estranheza, né, que a gente cite o fato do Irã não ser citado no discurso como um ponto novo, né? Enfim, porque o Holocausto não se trata do Irã, se trata do genocídio único do povo judeu realizado pelos nazistas lá durante a Segunda Guerra Mundial, né? E do heroísmo, obviamente, como você lembrou bem, durante os primeiros anos do Estado, se lembrava muito mais do heroísmo do que das vítimas, né? Mas, enfim, quando é que o Irã começou a ser lembrado nos discursos do dia do Holocausto? Na verdade, isso tem uma razão, e é uma razão bastante razoável, né? Bastante lógica, a razão razoável fica muito redundante. Porque o Irã, para quem não se lembra, há cerca de 10 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, era governado, né? Tinha um presidente chamado Mahmoud Ahmadinejad, e, enfim, que além de fazer discursos muito agressivos a Israel, ameaçar varrer Israel do mapa, né? E ao sionismo de maneira geral, ele era um negacionista do Holocausto. Então você juntava esses três fatores, né? Um presidente do Irã, enfim, um país que ameaça varrer Israel do mapa, está tentando produzir armas nucleares, né? E que é um negacionista do Holocausto. Então isso realmente fazia sentido naquele momento. Mas o problema é que a questão do Irã, ela passou a ser uma ferramenta de campanha do Netanyahu. No início parecia uma obsessão, e com o passar do tempo passou a ser uma ferramenta de campanha. O Netanyahu estava em campanha constantemente, ele aliava a governabilidade dele com uma campanha frequente, e o Irã aparecia nos discursos dele na ONU, aparecia nos discursos dele para a sociedade israelense, e aparecia, obviamente, nos discursos no dia do Holocausto dele, ainda depois que o Ahmadinejad deixou de ser presidente do Irã, né? E que o Holocausto deixou de ser um tema comentado frequentemente por chefes de governo do Irã, em fóruns internacionais ou até internos. E o Bennett, ele não comentou nada sobre o Irã. Isso não quer dizer que o Bennett ignora a questão do Irã, a questão do acordo nuclear iraniano está sendo debatida pelos políticos em Israel, pelos meios de comunicação, toda essa semana, né, que o acordo ainda não foi costurado, deixa algumas pendências, e não é que o Irã está sendo deixado de lado. Simplesmente esse uso do Irã como ferramenta retórica e essa comparação com o Holocausto, né, essa nova ameaça, ela foi deixada de lado. E o que o Bennett sim disse
desse discurso, né? Porque o que ele não disse é importante, mas também é importante que ele sim disse. Entre muitos comentários muito óbvios e muito clichê que o Bennett fez, enfim, não tem muito como você fazer discurso tão diferente, né? No dia do Holocausto, que todo ano é feito. Mas uma coisa que ele comentou foi que foi uma indireta, na verdade, que ele deu para o Zelensky, o presidente da Ucrânia, de que o Holocausto ele foi um acontecimento único na história e de que comparações com o Holocausto elas podem ser feitas, mas de nenhuma maneira para igualar outros massacres ao Holocausto. Enfim. E obviamente, como tudo, isso é discutível, né? Ainda que eu acho que o Holocausto tenha sido único durante a história, enfim, eu acho que a gente tem que ser humilde e entender que a gente não conhece todos os grandes genocídios que aconteceram na humanidade, nem na época contemporânea, né? E que crueldade não é monopólio do nazismo, né? Mas sim existem elementos do Holocausto que são únicos, né? Que fazem com que isso seja um genocídio único e que, enfim, que vale a pena a gente pontuar quando o debate for aprofundado, né? Mas o fato que vale a pena ser destacado aqui nesse discurso do Bennett é que ele deu uma cutucada no Zelensky. O Zelensky deu uma cutucada nele quando veio falar na Knesset, e o Bennett deu uma cutucada agora no Zelensky no discurso dele sobre o dia do Holocausto. Enfim, outros políticos fizeram um discurso, entre eles o presidente Herzog, né, que não sei de onde ele fez essa comparação, de onde ele tirou isso, mas comentou que negação do Estado de Israel, dos direitos judeus de ter um Estado, é o antissemitismo moderno. Enfim, eu não escutei o discurso do Bush Herzog inteiro, nem li inteiro para saber como é que foi a linha de raciocínio dele para isso, mas foi o que saiu na imprensa, né, que saiu na mídia. E outros membros de governo e da oposição também se soltaram por aí, fizeram alguns discursos, alguns atos importantes, como o Benny Gantz, mas nada a se destacar. O que a gente pode destacar agora é que voltou a acontecer esse ano, depois de 3 anos, a Marcha da Vida, né? São viagens à Polônia nessa época do ano, né, que muitas delegações israelenses são parte, e outras delegações de judeus ao redor do mundo também, e não só de judeus, mas principalmente de judeus, que dentro de uma viagem para ver a história do Holocausto e preservar a memória, que coincide com o dia do Holocausto, eles realizam uma marcha, né, de Auschwitz a Birkenau, né, do campo de concentração e trabalho forçado de Auschwitz até o campo de extermínio de Birkenau, que era o mesmo complexo, né, que é uma distância curta entre um e outro, e enfim, alguns, na época do Holocausto, essa era considerada uma distância que era chamada Marcha da Morte, né, tiveram outras marchas da morte, mas essa era uma das que foram chamadas de Marcha da Morte, e hoje se ressignificou chamando de Marcha da Vida. Mas, enfim, na cerimônia da Marcha da Vida foi muito reduzida esse ano, em geral 10 mil pessoas fazem por ano, esse ano foram menos de 1.000, né, algumas dezenas, talvez 2 centenas, uma coisa assim. Alguns discursos foram proferidos lá, okay? E durante a Marcha da Vida foi feito 1 minuto de silêncio pelos mortos na guerra da Ucrânia. E isso gerou muita polêmica entre parte dos participantes da Marcha da Vida, né? Porque, enfim, justamente pelo fato de que estão comparando o Holocausto, estão ressignificando o Holocausto como, enfim, algo que pode ser comparado a uma guerra que acontece hoje em dia. E muita gente não gosta disso, principalmente dessa guerra da Ucrânia, que, com todas as atrocidades que são cometidas nessa guerra e em outras guerras, não está tendo um genocídio agora, né? Teve aí indícios que teve um ou outro massacre e tal, mas um genocídio é muito cedo para falar sobre isso, falta muita evidência e se descontentou muita gente. Foram outros fatores também, né? A Ucrânia não é exatamente um país que é governado por enfim, que tem um regime que é amigável com com leis antinazistas, e tudo isso não pode ser ignorado. Mas, enfim, só comento sobre a Marcha da Vida porque é um evento que acontece justamente no dia do Holocausto, na data sionista, na data israelense do dia do Holocausto, né? Se fosse um evento que acontecesse no dia da libertação de Auschwitz, no dia 27 de janeiro, que é a data internacional do Dia Internacional do Holocausto, talvez não estivesse falando sobre isso aqui agora. Mas enfim, como a data é feita especialmente numa data, enfim, como o evento é feito especialmente
numa data do calendário sionista, né, israelense, então a gente não pode não mencionar quando acontece, enfim, quando a gente presencia um acontecimento polêmico deles. É que eu nunca participei da marcha, é só uma questão mesmo. O governo polonês ele tem alguma interferência na organização desse evento? Não que eu saiba, eu também nunca participei da marcha, mas não que eu saiba, mas o presidente da Polônia, o Morawiecki, fez discursos agora também, enfim, nesse contexto da Marcha da Vida. Mas que eu saiba, não tem ingerência, não. É porque essa coisa me chama a atenção, né? Dessa questão aí de colocar, né, a guerra da Ucrânia, porque a Polônia ela tem de toda forma tem tentado chamar a atenção e tem se colocado muito contra a Rússia, né? Até porque eles estão com medo, né? Se a Rússia está fazendo isso contra a Ucrânia, eles estão com medo que eles sejam os próximos aí na fila. Então eles têm toda essa questão aí contra a Rússia hoje, e seria de uma certa forma isolar um pouco a Rússia também, mais um pouco, né? Dentro desse discurso de um possível holocausto que esteja sendo feito de um genocídio, né, que esteja sendo feito na Ucrânia e tudo mais. Eu acho que pode ser não sei, só me chamou a atenção essa questão, é uma dúvida mesmo. De repente pode ter sido até uma metida de dedo ali, né, do governo polonês para tentar de uma certa forma pressionar a Rússia também num dia como esse, né? Sei lá, só que me surgiu isso à cabeça aí. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas especificamente ao primeiro-ministro israelense Naftali Bennett. Bom, gente, essa semana aí, apesar da gente ter, enfim, a semana que a gente terminou o Pêssar, né, as coisas voltaram a caminhar um pouco, apesar de ser uma semana meio curta, vamos dizer assim, em função desse dia em lembrança aí das vítimas do Holocausto, mas foi uma semana que, pelo menos em relação à família Bennett, foi muito agitada, começando aí no dia de ontem, se eu não me engano, a esposa do primeiro-ministro, né, a primeira-dama, ela recebeu no seu local de trabalho uma carta com ameaças de morte e uma bala dentro do envelope, né, uma bala não sei, enfim, uma bala, não sei se foi de revólver, de fuzil, enfim, uma bala dentro do envelope. E hoje foi a vez do filho deles, um dos filhos deles, receber também uma carta com a mesma, como também ameaça, né, e também, mais uma vez, uma bala, mostrando aí que há setores dentro da sociedade israelense dando sinais claros e recados claros, né, cara, de que é possível que a gente volte a ter um novo atentado contra o primeiro-ministro, como a gente teve aí contra o Yitzhak Rabin na década de 90. Tem setores da direita em Israel, né, que eles, enfim, não toleram de jeito nenhum os traidores, na visão deles, obviamente, né? O mesmo com o Rabin, o Sharon também foi ameaçado de morte, e agora com o Naftali Bennett. Enfim, que em Israel existe um dito popular que é: o israelense gosta muito da traição, mas não gosta do traidor. Enfim, se é verdade ou não, não sei exatamente. Agora, independente se é isso ou não, né, não importa. Enfim, o primeiro-ministro ou ninguém deve ser ameaçado de morte porque alguém considera eles traidores ou coisa parecida. E no caso do Bennett, isso é absurdo, né? Porque qual a grande agressão que ele está fazendo para a direita israelense? Mas, enfim, não importa. Eu não vou entrar no mérito se justifica ou não que seja ameaçado de morte, porque nunca se justifica. Mas o que a gente consegue presenciar aí é essa agressão, né? Essa violência que políticos que não compactuam com determinadas ideias em Israel sofrem, né? E não só eles, como as suas famílias. Enfim, mas vale lembrar que a Galit Distal, que é uma política do Likud, também disse essa semana que o filho dela foi ameaçado de morte, né? O oficial da Knesset foi na casa dele, então é uma coisa que não acontece só com quem é do governo, com a oposição, aparentemente, também acontece. Agora, com o Bennett, o curioso é que, enfim, a polícia hoje conseguiu prender um dos autores, um dos suspeitos, pelo menos, mas parece que existem evidências de que é um dos autores de umas ameaças, não a ameaça para a esposa do Bennett, especificamente, sim a ameaça a ele, né, que foi feita, vejam só, por um soldado, né? Enfim, óbvio que soldados são todos, né? Podia ser eu, pode ser qualquer um aqui, muita gente aqui serviu, todo mundo que serviu o exército, quase todo mundo que serviu o exército, então não é um militar de carreira, né? Mas enfim,
Mas também não é um árabe que tá muito provavelmente, né? No caso não é um árabe que está ameaçando o primeiro-ministro de Israel de morte, hein? Enfim, nem um ultra-ortodoxo, né? Fanático, religioso, é um soldado, né? Uma pessoa, enfim, que está no mainstream da sociedade de alguma maneira. A polícia prendeu, foi até a base militar onde esse soldado serve, o prendeu, enfim, e pelo menos um dos que ameaçaram a vida do primeiro-ministro está preso. Agora vamos ver se eles vão conseguir encontrar os próximos. É realmente meio assustador, né? A gente vê isso acontecendo novamente. Inclusive, eu vi nos jornais, né, novas fotos, né, da mesma forma que na década de 90 colocaram o Rabin com a kfia, né, que é aquele lenço árabe na cabeça, com como se chama, com a farda, né, da SS. Sim, com a kfia na cabeça e com a farda da SS, pois é. Isso, pois é, eles fizeram a mesma coisa com o Bennett agora, né? Então a gente vê aí o mesmo método, né, sendo reproduzido, e é tenebroso, né? É tenebroso que a gente volte a ver isso novamente e mostra o quanto a política aqui em Israel ela é extremamente radical, né? É tenebroso. Bom, vamos então à próxima notícia do bloco, que é uma notícia relacionada aí também ao primeiro-ministro, mas aí é a farra do cartão de crédito, né, João? A gente vê aí, né, aquela coisa do cartão de crédito corporativo, né? Vamos dizer assim, né? Não sei nem se foi no cartão de crédito, enfim, cara. Primeiro-ministro da sua família que tem mais de uma casa, né? Até porque tem a primeira casa, tem a casa oficial do primeiro-ministro, que é na Rua Balfour, em Jerusalém, onde a família Netanyahu morou e por muitas, enfim, também se meteu em confusões aí da farra do cartão corporativo, mas é a casa oficial do primeiro-ministro. O Bennett, né, e a sua família não moram na Balfour, eles moram em Ra'anana, né? É uma cidade no centro de Israel, e, enfim, para que a casa dele, para que ele continue morando lá, todo um aparato gigantesco, né? Que tem que ser feito, ou seja, há mais ou menos duas residências oficiais hoje, que é a residência onde ele mora e a residência de Balfour, que apesar de estar vazia também, né, ela tem um custo, né? Mantém segurança, mantém empregados, mas tem aí também uma série de gastos, né, que vêm sendo feitos duplamente, até porque como ele tem duas casas, os gastos aumentam, e essa semana um dos canais de televisão aqui de Israel, o Canal 13, lançou aí uma denúncia, né, cara, falando que a farra tá solta, né, cara? Enfim, olha, esse caso é interessante demais. Tá? Interessante a repercussão. Tá? A jornalista Ayala Hasson, do Canal 13, publicou uma reportagem no jornal de sábado, né? É um jornal que passa na noite de sábado, uma edição especial, como se fosse um fantástico, né? Mal comparando daqui, e também não é exatamente da Globo daqui, né? Mas, enfim, mostrando que a família Bennett gastou muito dinheiro público em limpeza, por exemplo, em funcionários de gastronomia da casa, da residência deles, etc. Como o Marquinhos comentou, a família Bennett não está morando na Balfour, que é a residência oficial do primeiro-ministro. Eles estão morando na residência deles normal, na cidade de Ra'anana, bem pertinho de onde eu moro. Algumas vezes eu já vi o Bennett passando de carro, às vezes que eu fui em Ra'anana, umas 2, 3 vezes, quando eu estava por lá, vi o primeiro-ministro passando. Supus, pelo menos, né, com a quantidade de carros que passam juntos, todos com vidro preto, com sirene tocando, etc. Mas, enfim, eles não estão morando na Balfour, primeiro porque o Bennett disse, até que termine o ano letivo, meus filhos não vão morar na Balfour. Minha família vai ficar aqui. Talvez só vá eu e volte os fins de semana para casa. Porque eu não vou mudar eles de escola para uma escola em Jerusalém, antes que acabe o ano letivo. E o próprio Ministério do Primeiro-Ministro, né, que existe isso, escritório do primeiro-ministro, em cooperação com o Shabak, né, com o Serviço de Segurança, eles disseram que a casa do primeiro-ministro estava precisando de reformas. Okay? Que, inclusive, a própria Sara Netanyahu, a esposa de Netanyahu, já tinha apresentado essa demanda. Tinha rachaduras, a casa não estava em perfeito estado, e também reformas de segurança. Então, a Balfour está passando por reformas e o Bennett, nem que quisesse, estaria morando lá. Mas o que acontece? O primeiro-ministro, ele não pode morar numa casa qualquer. Né? Ele precisa morar numa casa com uma segurança especial, ainda mais agora que ele está sendo ameaçado de morte. Mas mesmo que não tivesse, então você precisa colocar câmeras, você precisa reforçar o portão, você precisa colocar policial, você precisa fazer isso e aquilo. E como a residência do primeiro-ministro é um lugar onde ele recebe pessoas, eventualmente, né? Então você precisa levar funcionários para que cuidem da recepção de determinados personagens, okay? Da sociedade israelense e, eventualmente, até da comunidade internacional
Embora, isso é importante dizer, a grande maioria das pessoas que visitam, que se encontram com o Bennett em cerimônias oficiais, não o visitam na sua casa, na sua residência privada, justamente pelo fato dela não ser a residência oficial do primeiro-ministro. O que a Ayla Hassan mostrou, você gasta 15 mil shekel por mês, mais ou menos 4 mil dólares, com limpeza e 24.700 shekel por mês com comida. Okay? Que é um valor totalmente absurdo. A família do Bennett tem 5 pessoas. Okay? Obviamente que a comida não é só para eles, é para os funcionários também, para eventuais reuniões, mas ainda assim é um valor absurdo. Enfim, e outros números foram divulgados também. Então, a primeira reação do Bennett qual foi? Ele disse o seguinte, ele foi às redes sociais e disse o seguinte, olha, existe uma mania de tentar transformar todo mundo em corrupto aqui. Eu não sou o Netanyahu, minha esposa não é a Sara e meus filhos não são o Yair. Okay? Enfim, se comparando claramente com o Netanyahu, que sempre teve fama de gastar muito mesmo, e gastava mais de 1.000 shekel por mês só com sorvete, né, do dinheiro público, e enfim, a esposa dele botou cortinas especiais, enfim, que ela teve que, inclusive, ela entrou em acordo com a justiça para não ser condenada, enfim, e ele fez essa comparação. E começou a surgir uns memes aí na internet, umas postagens de gráficos e tal, mostrando os gastos da família Bennett em comparação com os gastos da família Netanyahu, mostrando que o Bennett gastava muito menos. Só que esses gráficos não eram exatamente verdade, né? Essas tabelas, melhor dizendo, não eram exatamente verdade, okay? E os gastos da família Bennett são absurdos. Okay? E o Bennett voltou às redes sociais 2 dias depois do primeiro comentário dele, ou 3 dias depois, e disse que todos os gastos pessoais que foram feitos, ele pagaria do seu próprio bolso. Que não ia ser nada gasto de dinheiro público. Okay? Enfim, então ele vai devolver esses gastos para o Estado. Agora, isso pegou muito mal, ficou muito feio, né? Enfim, a gente sabe que esse dinheiro não é o que vai mudar a situação do país. Okay? Isso não exatamente pode ser chamado de corrupção, né? É uma farra com dinheiro público, mas que está aí dentro da prerrogativa jurídica. Né? O primeiro-ministro ele pode ter gastos, ele pode ter um limite, mas ele pode ter gastos. E o papel da imprensa é justamente esse, é mostrar quando está tendo abuso, quando está tendo excesso, né? Principalmente num país onde as pessoas estão tendo dificuldade demais de fechar as contas no fim do mês, que a desigualdade social aumenta mais ainda, okay? Que o primeiro-ministro esteja gastando essa quantidade de dinheiro. E isso ainda mais tosco no caso do Bennett, que é um sujeito multimilionário, né? A gente sabe que, por exemplo, Yair Lapid é um cara rico, né? O Netanyahu é um cara rico, bastante rico também, mas o Bennett, antes dele entrar para a política parlamentar, ele vendeu uma startup que ele tinha com alguns sócios por papo, pode ser que eu esteja errando aqui um número, mas foi um papo de 100 e tantos milhões de dólares, né? Enfim, ele era um dos 3 sócios. Ele faturou nessa venda papo de 40 e poucos milhões de dólares. Então, é um cara que não tem necessidade de financeira nenhuma. Ah, mas ele tem gastado o dinheiro dele, tipo, ele é primeiro-ministro e vai ter gastado das economias dele. Não precisa gastar as economias dele. O salário do primeiro-ministro é bastante bom para viver. E aí, se não me engano, são 45 mil shekel por mês, que é papo de 14 mil dólares por mês, que, enfim, que é mais que o suficiente para viver em Israel. Tudo bem, tem impostos e tal. No final das contas, vai ser uns 8 mil, 9 mil dólares por mês. Né? É mais que o suficiente para ele viver. A mulher dele trabalha, entra dinheiro na casa dele, não precisa viver só do dinheiro dele. Enfim, e é mais que o suficiente para ele viver. Então, não precisa gastar esse dinheiro todo. E mesmo que não fosse suficiente para viver, você não precisa gastar tanto dinheiro assim com limpeza e com certeza não com comida. Hein? Com certeza não. Pegou muito mal, ficou muito feio pro Bennett. Queimou o filme dele, isso aí. Para evitar esse tipo de polêmica, né? Basta colocar um limite, né, cara? Pega aí o cartão, o seu primeiro-ministro, você vai ganhar o seu salário aí, um bom, excelente salário, parabéns. E você tem aí um limite de não sei quantos mil cheques por mês para gastar com comida e com limpeza, ou sei lá, coisas da casa, né? Que tem aquela coisa, né? Tem vários lugares, o auxílio terno, auxílio não sei o quê, assim, o primeiro-ministro ganha o dele, também bota o limite. Botou o limite e acabou. Quer gastar mais que isso? Paga. Não é o contribuinte que tem que pagar, né? A gente já paga muito, né? A gente paga para muita gente que não trabalha receber, né, mesada todo mês, né, cara? Tem que pagar também para o primeiro-ministro. Bota o limite e acaba com o problema. Mas é isso. Deixa ele. Isso é problema de rico, né, cara? Que tipo de coisa é problema de rico? Como você bem falou aí, boa parte da população israelense tem problema para fechar o mês, não consegue pagar as contas, enfim. E a gente vê, mais uma vez, isso se repetindo. Realmente pega muito mal. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para falarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense.
na verdade, o bloco não é só sobre o conflito palestino-israelense. Desculpe aí, minha falha, questões domésticas gerais, a gente vai tratar de política, de justiça e também do conflito. E a nossa primeira notícia do bloco é sobre o deputado Amihai Shikli. Comentamos dele na semana passada, era um deputado que ele era do partido Yemina, né, do partido do primeiro-ministro, foi o primeiro desertor aí, vamos dizer assim, o primeiro cara a pular fora do barco por não concordar com a coalizão que estava sendo feita, e essa semana ele foi declarado poresh, né, como a gente comentou isso no episódio passado, né, que ia começar o julgamento dele. Essa semana teve toda a discussão feita pelo parlamento, né, como se fosse uma CPI, vamos dizer assim, uma VADA, uma comissão, e a comissão decidiu por declarar o Amihai Shikli como poresh, como desertor do partido. E agora ele perdeu seus direitos. João, ficou mais difícil aí para ele conseguir concorrer nas próximas eleições, né, cara? Pois é, a gente comentou na semana passada, né, que, enfim, vai ser difícil para ele se candidatar, não exatamente, mas vai ser difícil para ele ganhar, entrar na Knesset, né? É um sujeito que, enfim, sozinho não tem muita condição de levantar um partido, ele não pode participar de nenhum partido existente, ou seja, ele só pode concorrer para uma lista nova, uma lista que ele vai ter que provavelmente criar, né? E essa lista só pode se juntar com outras listas novas, até, enfim, outras eleições que venham a acontecer. É uma lei surgida nos anos 90, no início dos anos 90, justamente para evitar que deputados façam o que quiserem com o mandato que lhes são dados pelo voto, porque o voto é no partido, enfim, e para coibir a infidelidade partidária depois de alguns acontecimentos que a gente vivenciou na história política de Israel, principalmente a mais forte delas no fim dos anos 80 e dos anos 90. E, enfim, o Shikli, ele alegou, que a gente comentou que ele ia alegar, quem traiu o partido foram todos os outros, não ele, porque, enfim, todas as promessas de campanha foram descumpridas, mas não é isso que é avaliado pela comissão da Knesset, nem que vai ser muito provavelmente respaldado pela Justiça. O que é avaliado é se ele está votando com ou contra as recomendações da bancada. E, enfim, o partido dele é o partido do governo, né? O partido do primeiro-ministro, o partido que está na coalizão, e ele votou contra a coalizão na imensa maioria das vezes, inclusive na votação do orçamento, que, caso não passasse, derrubava o governo. Né? Então, o Bennett se cansou, quis mandar um recado para Edith Silberman, que é a segunda que abandonou o governo, e declarou o Shikli poresh, né? Que é, enfim, poresh lifrosh tipo abandonar, né? Então, é um cara que abandonou o partido e, por isso, ele perde esses direitos nas próximas eleições. Mas a Edith Silberman, na situação atual, é muito difícil que o Bennett consiga classificá-la como poresh. É muito improvável, porque ela não votou contra o governo até agora. Né? Ela, enfim, você precisa ter alguma coisa para mostrar, né? E ela ela acabou de passar para a oposição e não sei quanto tempo vai ter para ele poder avaliar essa situação dela e poder lançar essa discussão na Knesset de novo. Mas é um aviso, né? O aviso para ela é o seguinte: olha, se você ficar votando contra o governo e esse governo se sustentar, você está ferrada. Porque tudo indica que o Netanyahu prometeu para ela, segundo todas as fontes, né, o número 10 do Likud, lugar número 10, e, enfim, que é uma coisa ilegal, diga-se de passagem, mas caso ela não possa concorrer pelo Likud, essa promessa ela se esvai, né? Enfim, é mais um recado que qualquer outra coisa, mas a gente vai começar a ver qual vai ser os efeitos disso a partir do dia 9 de maio, que quando a Knesset acabou o recesso de primavera, eles voltam a se reunir. É isso. E a nossa próxima notícia do bloco é sobre uma possível aí declaração, né, do ministro da Segurança, ministro da Defesa, ministro da Segurança, Benny Gantz, que ele quer decretar a evacuação eu não posso chamar de assentamento, porque não é um assentamento, na verdade, vamos dizer assim, da Yeshiva, né, da escola rabínica que tem em Humash. Comentamos isso, inclusive, no último episódio, que houve os setores da ultradireita sionista fizeram uma passeata, né? O Humash é uma região que tem dado muito problema nos últimos anos, no último ano principalmente. O ouvinte aí mais antigo já acompanhou isso, já ouviu, e quem tiver interesse, a gente já falou sobre isso. É uma região, né, que a direita queria construir um assentamento nessa região. Na verdade, tem uma escola rabínica, a justiça proibiu, e o governo Netanyahu, na época, também não deixou que fosse construído um assentamento lá, mas a escola rabínica continua de pé. Eles construíram um outpost na época, né, que era como se fosse um assentamento
primário, assim, né, que vão construindo com casas quase sucata, mas no momento em que as fundações são feitas, né, a coisa começa a ficar mais complicada para derrubar, e assim muitos assentamentos foram construídos. Então Rumash começou a ser construído dessa forma também. A justiça falou que deveria ser derrubado, manteve somente a escola rabínica, que ainda funciona. Na semana passada, a ultradireita sionista fez uma marcha, né, pelos territórios ocupados até Rumash, e o Benny Gantz, essa semana, falou que pode declarar que a escola rabínica de Rumash, né, que toda aquela região ali, seja destruída, o que causou aí também mais uma crise dentro do governo e, enfim, vamos dizer assim, o fervor, né, da direita sionista. Tá o Benny Gantz querendo causar problema para ele mesmo, né, cara? Ou você vai acertar aí a sua aposta de que ele que vai derrubar o governo, cara? Não, mas se isso acontecer, não é ele que está derrubando, né? Porque ele está só cumprindo o papel dele como ministro da Defesa e tomando uma decisão que corresponde a ele, não está provocando ninguém, enfim, não está fazendo nada diferente que muita gente fez, né? Enfim, a situação que está acontecendo agora, a gente precisa ser honesto com ela, né? Os deputados do Iamina que ficaram no partido, com exceção da Shirley Pinto e do Matan Kahana, né, que no caso é ministro, esses dois que são fiéis ao Bennett 100%, a maioria dos outros, eles estão esperando a primeira brecha para sair. Tanto a Ayelet Shaked, como o Nir Orbar, como o Abir Kara. E eu acho que o Nir Orbar, por um lado, ele é um cara que ele conhece o Bennett há muitos anos, é um cara de confiança do Bennett, etc. Ele também tem uma história política, ele também tem uma base de eleitores, é um cara que está sofrendo por ser considerado traidor. E, enfim, ele já tinha insinuado na semana passada que comentários como o do Yair Golan, quando o deputado do Meretz, é o que iam derrubar a coalizão. Enfim, comentários de ninguém derruba a coalizão. Derruba a coalizão é você anunciar que você vai embora dela, né? E essa semana ele foi, enfim, ele, a Ayelet Shaked e o Abir Kara, eles colocaram uma exigência eles colocaram exigência. Eles disseram o seguinte, que eles disseram isso em off, tá? Não exatamente eles disseram em off, vamos ser claro. Eles disseram isso para fontes que passaram isso para parte da imprensa, que se o Bennett fizer isso, haverá consequências políticas graves para a coalizão. Em outras palavras, eles estão ameaçando o Gantz de abandonar a coalizão e assim quebrar o governo, caso ele evacue essa yeshiva de Rumash e impeça, pelo menos momentaneamente, o desenvolvimento do assentamento lá. Agora, por que essa ameaça é séria? Porque eles não fizeram eles não foram a público fazer ameaça para aparecer para os eleitores. Eles fizeram isso internamente e os jornalistas apuraram. Eu acho que eles estão realmente pensando na melhor brecha possível para deixar o governo, numa razão realmente convincente para que eles possam sair do governo sem ser, sem criar um clima ruim com parte do eleitorado deles, que ainda está com o Bennett, mas também mas podendo voltar a fazer as pazes de alguma maneira com o seu eleitorado anterior. Enfim, o Gantz, tá, na situação anterior, ele era a minha principal aposta para quebrar o governo. Agora que a Idit Silman saiu, não dá para saber quem é que vai quebrar o governo, porque pode ser qualquer um desses caras do Yamina, pode ser o Uram, porque a situação das tensões aqui, elas podem ficar insustentáveis para o Uram, ok? E o Gantz, ele, no momento atual, eu não sei se ele tem mais tanto a ganhar, assim, com essa coalizão quebrando, se esfacelando, né? Então, a minha impressão é que esses deputados do Yamina, eles estão tentando buscar o melhor timing possível para sair do governo, porque o melhor timing possível já não existe mais, mas quem pegou, enfim, mas a Idit Silman, ela se antecipou, ainda que ela não tenha usado o melhor timing possível, porque ela deu para a coalizão 3 semanas para se preparar, 1 mês para se preparar para quando a Knesset volte, né? Ainda que ela não tenha usado o melhor timing, ela se antecipou aos outros. Enfim, e no que ela se antecipou, os outros eles ficam com a mão na frente e outra atrás e tem que ficar esperando e bolando estratégias para que eles não se comprometam muito. Ou deixa a vida política também, né? Mas as consequências para a vida pessoal deles vão ficar para sempre. O que é interessante também é que, se por um lado, né, eles chamam essa coisa de Rumash, né, pode ser essa gota d'água aí para que outros, né, membros aí do partido Yamina deixem o governo e o governo caia de vez, há a construção de assentamentos, né?
o próprio, como chama? O ministro da Justiça, fugiu o nome dele agora. Gideon Sa'ar. Olha lá, Gideon Sa'ar, pois é. O Gideon Sa'ar, no dia de ontem, ele foi no Golan com todo o seu partido, tiraram foto, né, falando que agora eles aprovaram um plano para dobrar a população do Golan, que também é um território de disputa, né? É completamente diferente a discussão sobre Cisjordânia e Gaza, né? E o Golan, né? São duas coisas completamente distintas, né? Porque Cisjordânia e Gaza são territórios palestinos, né? E o Golan foi um território conquistado na guerra da Síria, né? Era um território sírio até 1967. Então, são duas questões completamente diferentes, a gente não pode tratar da mesma forma, mas ainda é um território em disputa, né? Um território que internacionalmente não é reconhecido como sendo um território de Israel ainda, apesar do governo Trump ter reconhecido. E, inclusive, o Netanyahu, na época, disse que ia construir um assentamento, né? Uma nova colônia no Golan, chamando Trump Heights, né? Uma coisa assim, né? E agora o Gideon Sa'ar aprovou e foi lá fazer propaganda dizendo que que eles aprovaram uma medida para dobrar a população judaica, né, que vive ali no Golan. E hoje mesmo, né, falando, eu recebi, estava no Instagram, estava passando pelo Instagram, e aí tem sempre aquelas propagandas, e eu recebi uma propaganda, até eu entrei, né, porque eu vi uma casa, compre sua casa dos sonhos e não sei o quê, por um preço muito baixo, assim, 1.250.000 shekel, que é uma coisa surreal. Falei, deve ser no Negev, ou se não, no norte, né, um lugar isolado, sem muita estrutura, difícil de arrumar trabalho. E aí, quando eu fui ver, nos territórios ocupados, né, perto do outro assentamento chamado Talmon, e, enfim, continuam construindo assentamentos nos territórios ocupados na Cisjordânia, né? Então, se por um lado eles podem usar Humash, né, como um símbolo para que eles deixem ali o governo de uma vez por todas, né, esses deputados do Yamina, por outro lado o governo continua assim construindo e colonizando territórios que estão em disputa, né, que são em disputa de acordo com a legislação israelita. Bom, e a terceira e última notícia desse nosso bloco é sobre o Partido Ram. Comentamos aí na semana passada que o Ram aprovou, né, e indicou o seu congelamento, né, na participação na coalizão, e aí, né, teve até a piada que foi feita pelo deputado Ofer Cassis, né, que ele colocou, eles congelaram a participação na coalizão durante o recesso, né, aí ele falou que era a mesma coisa que começar uma dieta durante o Ramadã. E agora, no dia de hoje, era para ter tido uma reunião, né? Teve, na verdade, uma reunião com os líderes partidários da coalizão, e o Ram não participou. João, representa aí que o Ram vai fazer jogo duro para voltar, cara? Isso pode colocar em crise, aumentar, né, essa crise aí da coalizão, que desde o início não deixa de acontecer, né? Não, pois é, o que aconteceu é o seguinte, o Bennett, ele está vendo que a Knesset está para voltar, e ele resolveu reunir todos os líderes dos partidos da coalizão. Enfim, e o Ram, né, o ouvinte que escuta a gente há um tempo, ele deve se lembrar que o Ram congelou sua participação na coalizão, que foi um ato simbólico, né, como o Marquinhos falou, e não está fazendo parte da coalizão. De repente, o Bennett foi reunir a coalizão agora, para ver como é que vai ser a estratégia, como é que a gente vai trabalhar isso agora, sem a Edith Silman, e o Mansur Abbas disse o seguinte, não, cara, eu não vou não. A gente não está participando da coalizão, e a gente não está participando por uma razão. Está tendo violência com o nosso povo aí, enfim, Pela tentou intermediar, e não deu, não conseguiu. Enfim, então ficou por isso mesmo. E o Ram não foi, e deixa mais uma incerteza sobre como é que vai ser o andamento desse governo quando a Knesset voltar a trabalhar no dia 9 de maio, porque por agora, enfim, eles estão de dieta no Ramadã, mas o Ramadã acaba, e talvez o Ram continue de dieta. E aí vai complicar a vida da coalizão, porque eles precisam de um pouco mais de gordura, né? Enfim. E aí vamos ver o que vai acontecer. É isso, o Eid al-Fitr, né, que é a festa que marca o fim do Ramadã, vai acontecer vamos dizer assim, é meio complicado saber, né, porque é definido na Arábia Saudita, né, assim que começa a lua crescente, né, a gente está aqui na lua nova,
Inclusive, amanhã, na sexta-feira, é a última sexta-feira do Ramadã, então está tendo também altas preparações de segurança ali na Cidade Velha, né, na Esplanada das Mesquitas, porque a possibilidade de mais uma vez acontecerem conflitos, apesar de essa semana ter sido uma semana muito calma, muito mais calma, né, em função também da proibição, né, da polícia ter proibido a entrada de qualquer de judeus, né, na Esplanada das Mesquitas para rezar. Isso tinha sido aí o principal foco da violência. Então, nessa semana, como isso não aconteceu, a violência não aconteceu, como a entrada de judeus não foi permitida, né, a violência não aconteceu. Então, amanhã, a última sexta-feira, há novas preparações aí, e o Eid al-Fitr é justamente quando vai terminar o Ramadã, pode ser no domingo ou na segunda-feira, enfim, na Arábia Saudita eles decidem isso de acordo aí com o aparecimento da Lua. Mas vamos ver, né? Vamos ver até quando vai continuar essa dieta aí do Ramo, né, cara? Se vão acabar junto com o Ramadã ou não. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de uma notícia, mas foi uma notícia que estourou a mídia israelense essa semana. Bom, a notícia que estourou essa semana, na verdade, ela tomou aí os grandes noticiários, né? A boca do povo foi a grande fábrica de alimentos aqui de Israel, a Strauss, que ela é ligada à Unilever, né? A multinacional Unilever, e detectou aí a presença de salmonela em diversos dos seus produtos. O ouvinte já veio aqui em Israel, com certeza conhece aquele chocolate da vaquinha, né? É uma marca Elite, é uma marca extremamente popular aqui, todo mundo conhece, e vários produtos de chocolate, doce, foram detectados aí com salmonela, fazendo com que a empresa tivesse que fazer um recall, né, de grandes marcas, né, que são vendidas aí no mercado, prateleiras vazias ainda no mercado agora, quando você passa ali na parte de chocolates e doces, sorvetes também, muita coisa vazia, e enfim, a fábrica agora vai permanecer fechada por 3 meses, de acordo com o Ministério da Saúde, até que sejam solucionados os problemas que fizeram com que a salmonela entrasse aí na linha de produção da Strauss. Uma pancada, hein, João? Um negócio impressionante, né? Como você comentou, prateleiras vazias. É curioso que vem logo depois de Pessah, né? E Pessah é uma festividade que a gente costuma ver as prateleiras vazias, que tiram tudo que tem hametz. E logo acaba Pessah e você está com as prateleiras vazias de novo. Mas não é porque tem hametz, né? Não tem fermento nos chocolates da Strauss. É simplesmente porque tem salmonela, né? É curioso que há pouco mais de 2 meses foi anunciado isso nos Kinder Ovos, né? No chocolate da fábrica Kinder, especial nos chocolates Kinder Ovo. Esses mesmo que vem com o brinquedinho dentro, que todo mundo do Brasil conhece, que Israel também tem. Mas essa situação já foi solucionada com os Kinder. A Strauss demorou muito até que uma autoridade viesse à tona, viesse falar. Veio a diretora-geral e ela mais ou menos pediu desculpas, né? Disse que vai atuar para que qualquer pessoa que se ficou ofendido, que foi lesado por isso, possa receber compensações. E ela disse que a causa da salmonela foi uma obra feita dentro da fábrica que, aparentemente, não atendeu aos padrões necessários de higiene para que para que a obra fosse feita ao mesmo tempo que a produção também era feita na fábrica. Enfim, então o que aconteceu foi que muitos produtos foram contaminados com salmonela e agora a gente está, enfim, tiraram o chocolate aqui, mas a gente já comeu, a gente tem chocolate em casa guardado e vai saber se o que você comprou tem salmonela ou não, né? Enfim, que é um verme bastante problemático, uma doença bastante desagradável, que pode matar, se não me engano, enfim, e é perigoso. E o debate que surgiu em Israel depois desse caso da Strauss é que a Strauss controla cerca de 11% do mercado alimentício de Israel. É muita coisa, ok? E existe, ainda que a lei não tenha exatamente detectado isso de maneira oficial e por isso não pode atuar dessa maneira, existe um cartel das grandes empresas de alimentação em Israel que praticamente concentra os preços num padrão específico, e que, obviamente, eles cuidam para que atendam seus próprios interesses, né? E com essa queda da Strauss, alguns liberais otimistas, dizem que essa é uma oportunidade de quebra de monopólio, quebra de cartel, para que empresas menores possam ocupar esse espaço e aumentar a concorrência no país, e etc, etc. Enfim, eu não sou muito confiante nisso, não. Okay? A Strauss certamente tomou um golpe,
Mas mesmo depois dessa queda, acho que, se não me engano, anteontem, né? Agora está gravando no sábado, esse finalzinho. Se não me engano, não foi na quinta, foi na quarta-feira. As ações da Strauss já tinham chegado até a aumentar um pouco. Então, enfim, não dá para ser muito otimista em relação a isso. Vamos ver se alguma coisa muda, né? Pelo menos com a parte do controle de higiene. O Ministério da Saúde agora tem em todas as fábricas da Strauss e, enfim, tem que ser mais rígidos com as obras também que são feitas. Mas a responsabilidade, obviamente, é da empresa. Pois é, foi realmente uma pancada. Agora, sabe o que é interessante, cara? A gente comentou aí alguns meses atrás, né? Uma decisão da Ben & Jerry's, da americana, enfim, em participar, né, do boicote a Israel e parar de produzir sorvete aqui nos territórios ocupados. Eles tinham uma fábrica nos territórios, eles iam parar de produzir sorvete. Enfim, que gerou uma comoção enorme aqui. As pessoas falavam que iam boicotar a Ben & Jerry's também. Teria um prazo, não ia ser no início, não ia ser de imediato, ia ser um prazo para que isso acontecesse, até porque eles tinham um contrato, né? Tinha Ben & Jerry's Israel, né? Então eles tinham que reavaliar como seria toda essa questão. E aí muita gente falando que ia boicotar o Ben & Jerry's, e agora o Ben & Jerry's passa a ser um dos sorvetes confiáveis para você comprar, né? Porque não tem salmonela. E é um sorvete extremamente popular, tem tudo que é lugar aqui. Então, acho que o verão entrando, um calor infernal já. E hoje, especialmente, né, a gente está num dia muito quente, mas os Ben & Jerry's estão aí saindo, voando dos congeladores das lojas e dos supermercados. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burd. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que comemorou o seu aniversário nesta semana que passou. O João fez o seu aniversário, comemorou com a sua família, e eu gostaria aqui de revelar a receita das comemorações do João. O João gosta de preparar um frango ao molho de laranja. Quem quiser saber a receita direitinho, completa, pode procurar o João em redes sociais ou escrever para contato@conexãoisrael.org. Sobre este prato do João, o frango com laranja, o que eu posso revelar é o seguinte: o segredo do João é o seguinte: de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos, o João vai lá e pega com uma colher e joga o molho por cima do frango para não ressecar. Aquele frango inteiro com molho de laranja, receita exclusiva do João. Futebol feminino. O Hapoel Jerusalém e o Hapoel Petah Tikva subiram da segunda liga para a primeira. No ano que vem, estarão presentes na elite do futebol feminino de Israel. Mandar um abraço para o nosso amigo Kik, que é um grande torcedor, o nosso Gorenstein também, grande torcedor do Hapoel Jerusalém. Todo mundo, pessoal, até o próprio João. O pessoal torce muito pelo Hapoel Jerusalém, que conquistou a vaga na elite junto com o glorioso Hapoel Petah Tikva. É isso aí, um grande abraço. Meu mestre, obrigadão pela sua mensagem. Espero que o João goste também. E na semana que vem a gente te espera com certeza. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui. Beleza, ficamos por aqui então. Então, semana que vem voltamos. Vamos ver como a gente faz para gravar. Uma semana que na terça-feira tem o Yom HaZikaron, né, que é o dia em lembrança dos soldados mortos em guerras e vítimas do terrorismo também. E isso é de terça para quarta, e de quarta para quinta a gente tem o dia da independência, o Yom Ha'atzmaut, que é o dia onde as pessoas vão fazer churrasco mesmo. Então vamos ver quando a gente grava aí o nosso próximo episódio. Valeu, cara, um grande abraço. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.